A Bíblia diz aí, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Deus fez algo maravilhoso. Deus fez algo difícil. E Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para nós. E para Ele, a gente tem que fazer valer a pena isso. Diga assim para a pessoa do seu lado, faça valer a pena isso. A minha pergunta é, você está fazendo valer a pena o que Deus fez por nós? Você está levando a sério isso daí? Imagina um relacionamento com uma pessoa que você leva a sério essa pessoa. Esse relacionamento. Você é responsável com essa pessoa, você cumpre a sua palavra, você não fere essa pessoa, se ferir, você pede perdão, você conserta, você não faz mal a essa pessoa, você procura se aproximar, agradar. Por que com Deus seria diferente? Deus preza por relacionamento. Existe uma igreja em Apocalipse 3,16 lá, a igreja de Laodiceia, que é uma das igrejas lá do Apocalipse, da região da província da Ásia, onde Jesus escreve aquelas igrejas, traz várias mensagens que são mensagens para nós hoje. 7 igrejas, que hoje é a região da Turquia, era antigamente a província da Ásia, e essas cidades ainda estão lá, inclusive tem alguns passeios que as pessoas vão nessas antigas igrejas, igreja de Éfeso, e assim vai. A igreja de Laodiceia, Jesus escreve ali uma palavra dura para essa igreja, justamente porque essas pessoas não estavam levando Deus a sério, as pessoas ficavam em cima do muro. E quando a gente fica em cima do muro, é algo terrível, porque muitas vezes tanto faz ir para lá ou para cá, aliás, eu quero um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, e a Bíblia chama esses cristãos lá em Apocalipse 3 de cristãos mornos. E Jesus fala assim que ele vomitaria esses cristãos. Quem acha essa palavra dura aí? É dura, né? Poxa, Deus vomitando pessoas. Então, realmente é uma palavra dura. Por quê? Porque Deus quer que a gente leve a sério. Porque Ele nos levou a sério, primeiro. O sangue de Jesus foi derramado. Era o próprio sangue de Deus ali, em nosso favor. Então, nós vamos apresentar aqui 4 atitudes que revelam se você está levando Deus a sério. Primeiro, se você está levando Deus a sério, você está com esse propósito, você precisa ter um propósito de lutar contra o pecado, porque o pecado ele vai vir com força na nossa vida. As tentações virão. Então nós precisamos resistir a isso. Hebreus 12:1 diz aqui, olha, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Olha o que Deus está falando aqui. Olha, tem um monte de testemunha que está rodeando você, querendo ver o seu testemunho. Então, nós estamos rodeados de pessoas que estão observando a nossa conduta. E a nossa conduta, o nosso comportamento, pode influenciar pessoas, decisões de pessoas. O seu comportamento no seu trabalho, o seu comportamento lá na faculdade, na sua vizinhança, pode atrair pessoas para Deus ou pode repelir pessoas. De falar, olha, uma vez eu ouvi um cara falando, viu, fulano está lá na sua igreja? Eu falei, não, nem conheço, nem sei quem. Rapaz, o fulano, olha, se esse cara estiver lá, eu vou até para um terreiro de macumba, mas na igreja eu não vou. Porque esse cara se diz cristão, mas ele é terrível, ele é arrogante, ele maltrata as pessoas, ele pisa naqueles que têm menos. O nosso testemunho pode atrair pessoas ou pode repelir. Por isso que ele está falando, olha, a gente está rodeado de testemunhas. E ele diz aí, livremo-nos de tudo que nos atrapalha.
e do pecado que nos envolve. Ele divide em duas partes. Tem coisa que atrapalha que não é pecado ainda, mas tem pecado que nos envolve. Então a gente precisa estar atento a algumas coisas, algumas versões, ao invés de estar aí atrapalha, está embaraça. Tem coisa que embaraça a nossa vida, mas não é pecado ainda. Coisa que embaraça é coisa que está caminhando para se tornar um pecado. Aí você tem que vigiar, você tem que barrar isso aí. Alguns relacionamentos que podem te embaraçar, que pode te levar para pecar, você tem que vigiar para que isso não aconteça. Algumas decisões financeiras, por exemplo, você tem que vigiar e tem que orar sobre isso, porque isso pode gerar um embaraço e te deixar endividado e te criar problemas. E aí você começa a ficar devendo um aqui, outro ali. A Bíblia fala em Romanos 13:8, para a gente não dever nada a ninguém a não ser o amor. E aí a gente não consegue honrar nossas contas e pode ser um embaraço na nossa vida. Então, tem coisas que podem nos embaraçar e pode se tornar pecado. E ele fala para a gente deixar o pecado. Como é que a gente vai deixar o pecado? Se arrependendo, confessando, deixando o caminho mal, confessando para Deus, reparando o erro. E ele diz, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. A Bíblia sempre nos fala da vida cristã em várias situações sobre uma corrida. A vida cristã é uma corrida. E vão querer atrapalhar essa corrida, o inimigo vai tentar levantar barreiras, vai tentar a nossa própria natureza humana, vai querer também, vai ser uma barreira. Então, para lutar contra o pecado, a gente precisa resistir às pressões do mundo. O mundo vai te pressionar de todo jeito para pecar. Por quê? Porque o mundo oferece coisas que o maligno está dominando, porque o mundo é dominado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. Então a gente não pode esperar muita coisa do mundo, porque nós somos, segundo a Bíblia, forasteiros nesse mundo. Estamos de passagem. Jesus fala, eu não sou do mundo nem vocês, então se prepare, que vocês vão sofrer perseguição, vocês vão ter dificuldade, vão ter barreiras na vida. Nós não somos desse mundo. Agora, se a gente quiser desfrutar desse mundo e fazer aquilo que o mundo nos oferece, a Bíblia diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então nós vamos ter que entender isso. O mundo faz parte de uma sociedade corrompida, inclusive na área sexual. Ontem nós falamos com os jovens aqui, tivemos vários estudos e pregações, e para o mundo o sexo foi banalizado, mas para Deus não. O sexo é um presente, uma bênção para o casal dentro do casamento. E o jovem que quer agradar a Deus, que quer levar Deus a sério, ele vai ter que entender isso e fazer um compromisso com Deus nessa área. E aqui na igreja chegaram jovens, até que já tinham uma vida sexual ativa, mas fizeram um propósito com Deus e levaram a sério e estão se guardando. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque estão querendo casar, estão querendo fazer a vontade de Deus e vão ser zombados aí fora, vão fazer zoação com eles, vão encarnar neles. E olha, mas o teu compromisso é com Deus e Deus vai te honrar por isso. O mundo vai falar um monte de coisa, não tem nada a ver e tal. O mundo, através até da mídia, da TV, vai lançar um monte de informação maligna, vai usar os governantes querendo colocar identidade de gênero, dizendo que as crianças... Não, você ainda não tem um sexo, você ainda vai definir o seu sexo quando você quiser. Dando poder para a criança, já para ter informações na área precocemente,
na vida, com relação à área sexual. Isso tudo faz parte de um plano satânico, né? O mundo vai dizer que o aborto não tem problema nenhum, que a mulher pode abortar, porque o feto é um prolongamento do corpo da mulher e ela pode decidir se ela aborta ou não. O mundo vai ensinar isso, mas Deus não. Deus fala que o ser ali que está sendo gerado já está sendo formado por Deus, tem identidade própria, é único. Deus é contra o aborto. Inclusive, na escolha do seu candidato, você vai ter que ver isso aí. Deus nos dá responsabilidades. A gente não pode escolher um homem que é a favor da liberação das drogas. O mundo fala, não, a droga não tem nada a ver, não. A identidade de gênero não tem problema nenhum. As crianças já podem escolher a sexualidade dela, não tem problema nenhum. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. E se quiser ser homem no corpo de uma mulher, também não tem problema. Se quiser ser mulher no corpo de um homem, também não tem problema. Isso é o mundo. Inclusive, você tem que conhecer, saber mais ou menos como que funciona, o que está por trás dessa política imunda aí, para você poder escolher o teu candidato. Senão, corre o risco de você, um cristão, filho de Deus, escolher um homem ímpio, que crê nessas coisas, que deseja implantar isso, porque ele está movido por uma influência satânica. Você tem que saber disso, meu irmão. Porque Deus vai nos cobrar. Né? A gente não faz campanha política de púlpito, a gente não faz isso aqui na igreja, mas alguns irmãos já me perguntaram ali, e aí, qual o candidato que a gente vai botar? Eu falo meu candidato assim pessoalmente, eu não vou fazer política, não. Mas tem alguns que são menos piores. Menos pior. Você tem que ver qual é o menos pior que está aí. Porque perfeito não tem nenhum. Mas qual que está quebrando o menos princípio de Deus? Princípios essenciais, a gente tem que ver. Né? Eu também não falo o nome daqui, porque depois o cara faz besteira aí e vai falar, foi o pastor que mandou. Eu estou fora. Né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar a nossa nação ir para o fundo do poço. E a gente, como povo de Deus, não ora, não se esclarece, não faz nada. E o povo de Deus, e aí? E a gente, como povo de Deus? A gente que conhece a verdade. Vamos resistir a esse mundo, a essa pressão. Deus fala também, se você quer lutar contra o pecado, você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa resistir para você não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Deus fala vigiar, ele fala assim, saia da zona de perigo, cuidado, cuida da tua mente, do teu coração. Você não pode estar em um lugar que você sabe que ali há uma grande probabilidade de você pecar. Como é que você vai ficar ali? O homem sabe que se ele ficar ocioso, muitos já sabem disso. Homem ocioso é igual a imoralidade sexual. Como é que você chegou a essa conclusão? Simples, porque eu já conversei com vários. E eu sou homem. Só por isso. A Bíblia, tu não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo falando a ociosidade leva à imoralidade sexual. Mas você percebe em alguns textos. E conversando com vários e vários homens que estão com problema com pornografia, ou já tiveram. E a pornografia leva a uma perversão. A pornografia é algo tão imundo que Satanás se aproveitou da internet, que pode ser uma bênção na vida das pessoas. Se aproveitou disso justamente para lançar todo esse lixo. Esse advento da internet fez isso. As crianças estão sendo contaminadas. E essas imagens desse sexo imundo vão sendo gravadas na mente das crianças, na mente dos jovens, dos adultos, e estão pervertendo sexualmente as pessoas, né? Então, esse lixo eletrônico
A gente tem que ter muito cuidado com isso. E conversando com alguns homens, muitos que estavam com problema de pornografia, a gente conversando com eles, a gente percebe o seguinte: é no momento que o cara está de bobeira, não está fazendo nada. Porque se ele tivesse ocupado, ele não ia fazer isso. Se ele tivesse envolvido com alguma coisa, produzindo alguma coisa, fazendo algo bom, ele não entraria nisso. Então, naqueles momentos, conversando com jovens e tal, alguns homens. Por que hora que você tem mais dificuldade e senta na pornografia? De manhã. Mas o que você faz de manhã? Não, de manhã eu fico em casa sem fazer nada. Só à tarde que eu tenho compromisso todo dia. O outro, à noite eu fico, a minha esposa vai dormir e eu fico, às vezes não estou com sono, e eu fico ali no computador e tal, e aí a hora vai passando, aí eu acabo sem querer, meu dedo vai lá e puf, e entra. Sem querer seu dedo, tá bom. Então, momentos em que a pessoa acaba, por causa da ociosidade, sem propósito, não vigia. Por isso que Deus combate a ociosidade. Lá em 1 Tessalonicenses 3, ele fala claramente ali que a ociosidade, não ande com ocioso. Uma das pessoas que a Bíblia fala para não andar junto é aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer estudar, aquele que fica muito tempo ocioso. Não ande com ele, é um conselho de Deus. Não ande com quem vive ocioso, de bobeira, que não faz nada, sem o que fazer. Porque a Bíblia fala que vai se corromper, vai cair. Ele fala, inclusive, tinha um grupinho lá na igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 3, que não queria trabalhar. Homem não querendo trabalhar. Aí Paulo falou, então faz o seguinte, quem não trabalha, não coma. Tocou no ponto fraco do homem, comida. Opa, não coma? Não coma. Jejum forçado. Agora não tem comida para quem não trabalha. É o princípio de Deus. Não trabalha, por quê? Porque se não trabalhar vai ficar ocioso e vai ter problema. Eu vi isso acontecer no Timor, quando eu estava lá em 2002. Timor foi um povo completamente destruído. O povo era trabalhador, pobre, simples, povo carente, mas trabalhador. Eles iam para a lavoura, trabalhavam e tal. Na época em que Portugal dominava aquele país. Quando a Indonésia, Portugal tornou independente o Timor, como Angola, Moçambique e outros países que eram de língua portuguesa, a Indonésia viu que Portugal tinha declarado a independência do Timor, foi lá e tomou o Timor para ela, que é uma ilha dentro do arquipélago. Se você for ver no mapa, ela é perto da Austrália, é uma ilha dentro do arquipélago da Indonésia. Aí os indonésios tomaram, falaram, não, agora é nosso isso aqui. E aí foi um estrago, uma matança só. E eles fizeram o seguinte com os indonésios, com os timorenses. Olha, nós somos indonésios, nós somos bonzinhos para vocês. Vocês não precisam trabalhar mais, vocês podem ficar em casa, nós vamos dar uma mesada para cada homem. Vocês não precisam trabalhar mais. Os homens indonésios, todos eles pararam de estudar, os jovens, porque tinha que estudar só a língua, na língua da Indonésia, que é o Bahasa indonésio. Proibiram falar português lá, proibido falar português, que é a língua, alguns sabiam português e outros mais o dialeto deles, que era o teto. E obrigaram aquele povo, vocês não vão estudar mais e os homens vão ficar todos em casa. Não precisa fazer nada. Aqueles homens se tornaram imorais. As mulheres que iam para a agricultura plantavam, os homens ficavam em casa bebendo ou pegando mulher dos outros. Uma coisa assim impressionante. Eles usaram uma estratégia que no início eles pensaram até que era bom. Opa, mas os indonésios são tão bonzinhos, vão dar dinheiro para a gente de graça, olha que bom. Ganharam $200
Achavam que estavam ricos e ficaram em casa, sem fazer nada. Isso está na história. Os homens se tornaram alcoólatras, isso eu pude ver pessoalmente, viciados. A imoralidade imperou. Por quê? Porque homem ocioso é igual à imoralidade. Nós temos que guardar a nossa mente, nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que vigiar, nós temos que cuidar disso aqui, nós estamos numa batalha. O rei Davi, sabe por que ele pecou? Porque ele ficou ocioso no palácio. Vai ler lá, 2 Samuel 11. A Bíblia diz, quando os reis estavam na guerra, na época da primavera, porque ninguém guerreava no inverno, o rei Davi ficou no palácio, de bobeira, ocioso. E naquela ociosidade, ele levantou um dia, a Bíblia diz assim, ele levantou um dia, dava a entender que ele estava sem fazer nada. Olhou da janela do palácio e viu uma mulher linda. E ali foi a queda dele. Destruiu a vida dele. A vida dele nunca mais foi a mesma. Ele engravidou essa mulher. E agora, com medo de todas as consequências do marido, inclusive, ele escondeu isso, mandou matar o marido. Primeiro ele tentou juntar os dois para que eles tivessem uma relação, para dizer que o filho era de Urias. Urias não fez isso por consideração. Olha o caráter do homem. Ele não fez isso. Davi mandou trazer ele do campo de batalha para ele poder ter relação com a mulher, para dizer que o filho era dele. Urias falou, não, eu não vou fazer isso. Os meus colegas estão lá, os meus amigos, outros soldados estão lá guerreando, eu não posso ter esse privilégio que eles não tendo. Ele não aceitou. Isso se chama caráter. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado desse porque não vigiou. Agora imagina nós. Será que nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Imagina nós se não temos que vigiar dobrado com relação a isso. Com relação ao nosso caráter, vigiar com relação à área de fraqueza. Se a sua área de fraqueza é na área da sexualidade, vigie dobrado. Se é com dinheiro, vigie. Se é a sua língua, vigie. Olha, se você tem um problema com língua, peça alguém para te ajudar, porque é muito importante a gente ter alguém para me ajudar, para nos ajudar. E você fala para essa pessoa, olha, quando eu falar alguma coisa que não edifica, falar da vida de alguém, ou falar algo, alguma palavra torpe, me dá um toque aí, você pode me ajudar? Que eu não quero isso, porque às vezes a pessoa adquiriu um mau hábito, e mau hábito a gente só consegue vencer com a ajuda de outro, porque a gente já faz sem sentir. E a gente precisa de alguém para nos avisar. Né? Eu até falei esses dias, não lembro se foi nesse culto, eu estava com o mau hábito de mastigar com a boca aberta, né, Claudinho? Não é um pecado, mas você mastigar com a boca aberta e você vê a comida toda na boca do outro lá. Eu peguei esse mau hábito, né? E a Claudinha me ajudou. Ó, você está mastigando, né? Assim dá para ver tudo lá dentro, o feijão, o arroz. Falei, sério, eu peguei esse mau hábito, não quero isso não, me ajuda aí quando eu fizer. Porque eu não quero isso. O mau hábito você não sente mais quando você faz. E quando você começa a falar da vida dos outros, tem gente que fala da vida dos outros assim com a cara mais limpa do mundo. Deus não se agrada disso. Você tem que sempre pensar, se essa pessoa estivesse presente aqui, eu falaria isso? E a gente precisa de mudança de vida. Isso tudo faz parte desse processo de levar Deus a sério e lutar contra o pecado. Segundo, se você quer levar Deus a sério, se você pecar, se arrependa rápido, não demore. Você não pode demorar. Tem que ser rápido, não pode ficar empurrando com a barriga, se acomodar com aquele pecado. Ele diz aí em Atos 3, arrependam-se e voltem para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Tem que ser arrependimento verdadeiro. E arrependimento verdadeiro é uma tristeza por ter desobedecido a Deus ou ferido alguém.
E isso convertido em ação. Você tem uma tristeza profunda porque você desobedeceu a Deus, gera uma tristeza, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se entristece e ele afeta as suas emoções, ele te deixa triste por causa do pecado também. Essa tristeza gera um arrependimento na vida da pessoa, mas é um arrependimento que tem que levar à ação, porque o contrário disso se chama remorso. O remorso, a pessoa, ela sente uma tristeza, mas mais preocupada com a consequência. É o cara que roubou e foi preso, ele está triste por causa da cadeia. Porque se não tivesse cadeia, ele continuava roubando. Isso é remorso. É a pessoa pensar só na consequência do ato, porque se não tivesse a consequência, ela até continuaria fazendo. Isso é remorso, é diferente de um arrependimento verdadeiro. Quer ver um exemplo de arrependimento verdadeiro na Bíblia? Zaqueu era um homem rico, mas que era rico porque roubava. Teve um encontro com Jesus em Lucas 19, e aquele encontro lá na casa dele de Zaqueu, que Jesus foi lá, aquele encontro foi um encontro transformador. E ele então, no final desse encontro, ele é levado a tomar algumas decisões. Ele toma algumas decisões, mostrando que houve fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento na Bíblia, como diz ali na palavra de Deus, tem que ser com atitudes, é comportamental. Você quer saber se uma pessoa se arrependeu de verdade mesmo? Ela vai mostrar através do comportamento dela. Por isso que a Bíblia diz: deem frutos que mostrem o seu arrependimento. Como é que você vai saber se a pessoa se arrependeu? Como que ela está se comportando agora? Zaqueu, ele mostrou o arrependimento dele depois do encontro com Jesus, e ele declarou no final: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus declarou o quê? Hoje houve salvação nessa casa, realmente. Isso é arrependimento verdadeiro. É mostrado através do comportamento. É mostrado através de ações. Se arrependeu, mas não mudou nada. Na prática, mudou alguma coisa? Que arrependimento é esse? Tem que ter mudança. A própria palavra arrependimento significa mudança. Mudança. E começa no coração, mas é demonstrado na prática. 3. Busque intimidade com Deus. Você quer levar a Deus a sério? Então, primeiro, decida lutar contra o pecado. Segundo, se pecar, se arrependa rápido. E terceiro, busque intimidade com Deus. Esse versículo aqui é fantástico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós, povo de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Promessa de Deus. Mas ele diz ali, olha, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face, buscar a intimidade com Deus, tem que deixar o caminho errado, e você vai ver Deus ouvindo a sua oração. Deus vai ouvir o seu pedido, vai perdoar pecados e vai sarar. Sarar a terra está relacionado à prosperidade. Quando Deus fala sarar a terra, Ele está falando, olha, onde você pôr a mão vai prosperar. Deus está falando de um terreno fértil. A nossa vida espiritual interfere na nossa prosperidade, porque a prosperidade para Deus não é só dinheiro, é também ter dinheiro para honrar os nossos compromissos. Mas vai além do dinheiro. A paz de espírito está relacionada à prosperidade. O relacionamento com pessoas está relacionado também à prosperidade, porque o ser humano, ele é um ser espiritual, é um ser emocional e é um ser físico.
Tudo isso está relacionado à prosperidade de Deus na nossa vida. Então, busque intimidade com o Senhor. Você vai buscar intimidade com Deus? Aí ele fala na oração, na palavra, se humilhando diante do Senhor, buscando a presença de Deus na sua vida, querendo agradar ao Senhor. Isso aí tem que ser buscado, porque a vida espiritual, o crescimento espiritual não é automático. Você tem que buscar. O princípio de Deus é assim: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Está na palavra de Deus. Por quê? Porque o crescimento espiritual ele não é automático. Não, vamos esperar, vamos só ficar aqui. Não. Você lembra quando você queria conquistar a sua amada? Ah, pastor, isso faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas aviva a tua memória aí. Você não se esforçava, né? Você não ia de bicicleta na chuva, se não tivesse carro, só para encontrar ela? Diga que sim, senão você pode ganhar um cutucão aí. Porque você estava interessado em agradar, não só a ela, mas os seus sentimentos também. Você queria estar presente. Você queria ter aquele momento. Você queria estar junto. Com Deus é a mesma coisa. A gente tem que buscar essa intimidade com Deus. E muitas vezes, nós não levamos esse amor a sério que Deus, quando Deus fala ali, amar a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Tem que ter intensidade, tem que ter paixão, tem que ter força, tem que ter ânimo, tem que ter sentimento, tem que ter emoção, mas tem que ter razão. Parece que é algo assim, bem superficial ou algo profundo? O que vocês acham? Profundo ou superficial? Profundo. Deus está falando, olha, eu levo muito a sério esse negócio, porque o que eu dei para vocês, ninguém poderia dar. Eu dei o meu Filho Jesus Cristo. Por isso, então, faça valer a pena isso aí. Então, se você quer saber por que você tem que levar Deus a sério, você tem que saber que é por isso. Agora, como? Lute contra o pecado. Resista. Se arrependa quando pecar. Busque intimidade com Deus. E o 4 e último, não se afaste da comunhão da igreja. Diga para a pessoa do seu lado, não se afaste. Uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa começa a ficar fria espiritualmente, endurecer o coração, ela já para de ir no grupo. Aqueles que fazem parte de algum grupo. Depois começam a se afastar da igreja, não vêm mais os cultos. O inimigo sabe disso. Ele sabe que essa comunhão na igreja faz muito bem para nós, porque nós somos parte de um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. A Bíblia diz que a igreja, as pessoas, fazem parte do corpo de Cristo. Quando todo mundo aqui já deve ter visto lá, fez um churrasquinho, você coloca lá o carvão. Quando um carvão, uma pedra de carvão, um pedacinho lá, se afasta, o que acontece com ele rapidamente? Apaga. A igreja de Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos estar juntos para receber o calor do Espírito de Deus. É isso que ele fala aí. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, tem alguns fazendo isso aí. Eu até vi um caso de um rapaz que ele está falando, não preciso de igreja não, é eu com Deus. Igreja não precisa. Não é isso que a Bíblia fala, em várias passagens. Nós temos várias passagens no Novo Testamento falando desse uns aos outros. Vida cristã isolada não é vida cristã. Inclusive aqueles homens sábios que se isolam, querendo se aproximar de Deus. Não é isso. Vida cristã é comunhão. Quando você vai para a palavra, é aprender a conviver. Tem um lado social disso tudo.
tá? Porque o ser humano é um ser social. Deus criou o ser humano para ficar junto com pessoas. Não pode se isolar. Se isolou, vai se tornar uma presa fácil do inimigo. Então diz aí, não se isole, como alguns estão fazendo, mas reúnam-se. Para quê? Para encorajar uns aos outros. Encorajar. E o que ele está querendo dizer? Quando um desanimar, o outro vai dar força, vai colocar para cima. E às vezes esse encorajamento é uma exortação também. Porque às vezes um está indo para um caminho totalmente errado, aí alguém tem que ir lá e ajudar. Não, rapaz, não é esse caminho não. Olha aqui o que diz a palavra. Você está indo por uma direção que Deus não vai abençoar. Aí tem que trazer ele de volta. É o papel da igreja isso aí. Não é só do líder, é de todos nós. E ele diz aqui, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia com letra maiúscula na Bíblia é o dia que Jesus está voltando, ele vai voltar. Ele está chegando, ele está próximo. Então nós não podemos perder essa comunhão de igreja. Você tem que se esforçar para ir no grupo, você tem que se esforçar para ir no culto. Você vai estar desanimado, vai chover, vai estar frio, mas vocês fazem um esforço, não vou perder essa comunhão de ir à igreja, não vou deixar de ir no grupo. Quem está aqui faz parte de um grupo de amigos? Levanta o braço. Tem várias pessoas, glória a Deus por isso. Né? Mas você já deve ter sido tentado em algum momento, hoje eu não vou no grupo não. Aí Deus pergunta, mas por quê? Quem já foi no grupo assim, aquele dia estava cansado, desanimado, mas quando chegou lá, achou bom? Levanta o braço. Várias vezes, né? Já aconteceu isso. Aí você vai, aí Deus fala, viu? Que bom que você veio. Aí você ouve o testemunho de alguém que te encorajou, te animou. Alguém que agradeceu uma resposta de oração e você saiu dali edificado. O inimigo sabe disso tudo. Que se a gente perder a comunhão, a gente vai esfriando e vai morrendo espiritualmente, porque a igreja é uma organização viva criada por Deus, não é uma instituição humana. São vidas onde habita o Espírito Santo e isso se chama igreja. Não é um CNPJ, igreja. Tem um CNPJ porque a lei exige isso para registrar a igreja. Mas a igreja é um organismo vivo onde habita o Espírito Santo na vida das pessoas. Diferente de tudo que existe no mundo em termos de organização. Porque Deus criou duas organizações, duas instituições. A igreja e a família. Não foi o mundo que criou isso. A família, porque é o lugar melhor para o ser humano nascer e ter o acolhimento do pai e da mãe. Vai ser criado, ensinado, amado, protegido. Deus fez isso de propósito. É diferente do animal. Esses dias eu estava vendo um animal que, quando ele nasce, fica 3 meses ali perto da mãe, depois, tchau, se manda. Você já aprendeu a comer, agora se vira. Com o ser humano não é assim, não. Deus fica ali, aquele bebê vai crescendo, né, e com 15 anos está ali, 18, tem até alguns com 30 que continuam querendo ficar. Mas esse já tem que começar a orar, Senhor, dá uma esposa para esse homem, Senhor. Tem que orar todo dia, se você... Não, Senhor, dá uma esposa para esse homem. Né? Eu vi uma matéria, não sei se alguém viu, lá nos Estados Unidos, o pai e a mãe entraram na justiça porque o filho não queria sair de casa. Alguém viu isso aí? O juiz bateu o martelo, não, você vai sair na marra. Ele entrou com recurso. Perdeu de novo. Né? Mas Deus criou a família e vai chegar a hora certa que você vai ter que sair e constituir a sua. Né? E aí vão vir os netinhos e esses pais agora vão ser avós e eles vão curtir os netos, né? E é assim que funciona a vida. É totalmente diferente do que a gente vê com o animal, porque
Nós somos a coroa da criação, nós não somos animais. Deus não veio na pessoa de um animal para morrer na cruz. Deus veio na pessoa de um ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito profundo. O ser humano é especial. Por isso que Jesus veio e morreu por nós como um ser humano. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, como um advogado. Porque ele sabe o que é ser humano e sofrer as tentações de ser humano. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Nós não podemos perder essa comunhão entre igreja, porque o diabo sabe que a comunhão, e aí a gente já está encerrando, a comunhão, através da comunhão, da unidade da igreja, Deus faz coisas tremendas. No Salmo 133, a Bíblia diz aí, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E sabe o que o diabo, sabendo disso, ele faz? Ele provoca contenda na igreja, ele provoca divisão, ele provoca briga, ele provoca, porque ele não quer que tenha essa unidade na igreja, porque ele sabe que se houver unidade, vai acontecer o que Jesus falou em João 17. Em João 17, Jesus faz uma oração para o Pai, ali fala, Senhor, quero orar por aqueles que vão se converter no futuro, para que eles sejam unidos numa comunhão de tal forma que o mundo vai ver aquilo e vai crer que eu sou o Salvador. O diabo sabe quando há união entre irmãos, unidade, comunhão, pessoas começam a se converter, começa a haver uma transformação, resposta de oração ali, e outro testemunhando ali, um milagre ali, uma cura ali. Deus começa a operar grandes milagres, é isso que ele fala aqui, olha. Essa união, essa comunhão é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Ele compara, ele está usando uma linguagem figurada, uma metáfora, para dizer que a comunhão é como, fazendo uma comparação, com o óleo de unção do sacerdote. Os sacerdotes, no Velho Testamento, todos eram descendentes de Arão. Tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote. E ele diz ali, onde tem o óleo, onde tem comunhão, tem o óleo da unção. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. Inclusive, hoje a gente falou isso no CENIB lá. Deus está querendo dizer assim o seguinte, olha, quando há união entre os irmãos, comunhão, amor, existe uma unção do Espírito Santo agindo na vida das pessoas, que é o Espírito de Deus que vai agindo e vai promovendo transformações de vida. Aí aquele cara que está numa vida de pecado e ele começa a querer andar com Deus, agora ele começa a querer se consertar. É aquele que não acreditava em Jesus, ele se converte, ele entrega a vida para Jesus. Deus começa a responder a oração, aquela coisa pendente que está lá e está te causando uma preocupação horrível, está tirando a tua paz. Deus começa a agir e transformar aquilo num milagre. Comunhão, unidade. Aí a comunhão inclui tudo, inclui o amor entre as pessoas, o perdão, um ajudar o outro, um exortar o outro, um encorajar o outro. A gente não tem mais uma vida independente. Você escolheu ser um filho de Deus, um servo de Deus. Nós não temos mais uma vida, não, é só eu agora e pronto, importa eu. Não. Deus falou, agora você faz parte de uma família. E essa família se chama Igreja Corpo de Cristo. E Deus vai usar pessoas para nos ajudar a crescer. Então, ele diz aqui ainda, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon era um monte lá, é um monte lá no norte de Israel, próximo lá já à Síria.
E esse monte é quase uns 3.000 metros, e ali a umidade é muito grande, desce um orvalho que vem como água em toda aquela região. Toda aquela região ali tem água no solo por causa do orvalho do Hermon. O vale do Hermon é próspero, é fértil. Deus está falando assim, olha, quando há comunhão, há vida, há água, há fertilidade, há prosperidade. Água, na Bíblia, significa terra fértil, significa vida. Então, a comunhão das pessoas na igreja tem uma grande influência na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando você desiste e se afasta da comunhão, você perde uma proteção na sua vida, que é dada por Deus. Uma proteção de Deus. Porque você está falando assim, eu sou um cristão, mas eu não quero estar no corpo de Cristo. E aí, o que acontece? A gente perde essa proteção. Você, às vezes, está no grupo lá, eu não quero fazer parte do grupo, porque tem que ir mais um dia durante a semana. Olha, faça um esforço. Porque isso vai ser uma bênção na sua vida. Porque quando você se afasta, as pessoas lembram de você até um certo tempo. Elas oram, elas vão orar, você não vai mais no grupo, elas vão atrás de você, elas vão te procurar, e tal. E mesma coisa acontece no culto. Mas depois, elas oram por um tempo, e você desiste, você não quer. Não fique pensando que as pessoas vão ficar todo o tempo orando por você. O ser humano esquece. Eles vão orar, eles vão lembrar, vamos atrás dele, mas aí a pessoa fala assim, não dá, elas vão orar por um tempo. E aí você precisa saber que muitas vezes vão orar por um tempo e não vão orar mais. E você perde essa comunhão com o corpo de Cristo. E o diabo sabe disso. Que aí o prejuízo vai ser nosso. Então você precisa lembrar disso. Você quer levar Deus a sério? Sim ou não? Então fique de pé. Se você quer levar Deus a sério, você precisa lembrar que você precisa lutar contra o pecado. Você precisa, se você pecar, se arrepender rápido. Não demora não, conserta logo. Feriu alguém, vai lá e pede perdão a Deus, já resolve logo isso. Se irou, fala, Senhor, me perdoa, pede perdão à pessoa. E mentiu, conserta, fala a verdade, pede perdão. Meu irmão, isso tem que ser coisa rápida, não pode demorar. Busque intimidade com Deus e não se afaste da comunhão. Você precisa lembrar, se você quer levar Deus a sério, você que ainda não tomou uma decisão com Cristo, você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, entregar sua vida para Ele e a partir de hoje seguir os ensinamentos e princípios de Jesus. Nós queremos dar a oportunidade para você agora tomar uma decisão com Cristo. Você que quer levar Deus a sério, fala, hoje, a partir de hoje eu quero tomar uma decisão com Deus, porque até agora eu não tenho levado Ele a sério. E nós queremos orar por você, não tenha vergonha não, porque isso pode acontecer, até com pessoas que já aceitaram a Cristo. Você precisa tomar essa decisão. E se você hoje quer tomar a sua decisão com Cristo, nós queremos orar por você também. Você que tomou a decisão a partir de hoje de querer levar Deus a sério na sua vida, lembrando desses 4 princípios que nós falamos, de lutar contra o pecado, de resistir ali, vigiar, de sair da zona de perigo, de vigiar e orar e buscar o Senhor, lutar contra o pecado, não andar em caminhos maus, buscar intimidade com o Senhor, e se você se pecar, se arrepender rápido, não ficar aí guardando isso na sua vida, e lembrar que a comunhão, como diz lá na palavra de Deus, na comunhão o Senhor ordena a bênção. O inimigo sempre vai querer nos tirar da comunhão.
Se você quer levar Deus a sério, você quer tomar uma decisão hoje, se arrepender diante do Senhor e tomar uma decisão com Cristo, nós queremos orar pela sua vida. Você vai sair do seu lugar, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, e você então sai do seu lugar, vem aqui, não tenha vergonha não, nós queremos orar como igreja pela sua vida. Obrigado, Senhor, porque temos aqui algumas pessoas que de forma corajosa vieram aqui à frente, declarando a fé publicamente e dizendo para o Senhor: Deus, a partir de hoje, eu quero te levar a sério na minha vida. E eu creio que muitos que estão aí, aqui na igreja, estão fazendo isso. Obrigado, Senhor, por essas decisões aqui. Pessoas que estão querendo te buscar, te levar a sério. Esse é um grande desafio para nós, que estamos nesse mundo ímpio e corrupto, nessa sociedade sem Cristo. Mas nós, como povo de Deus, declaramos, Senhor, que nós queremos um compromisso contigo. Queremos te levar a sério, Senhor, através da nossa vida, que o Senhor possa olhar para esses irmãos, para a vida deles, e o Senhor possa se alegrar com o coração deles, com o comportamento deles. Assim como todos dessa igreja, que nenhum de nós venha se acomodar com o pecado, venha sentir prazer no pecado e se acomodar, mas que teu Espírito Santo, que nos constrange, possa provocar uma tristeza que leve a um arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Dê uma semana abençoada para cada um, debaixo da tua proteção, da tua paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Vão na paz do Senhor. Obrigado. Deus abençoe.